Como é que vocês estão? Ontem eu não compareci aqui, né? Perdão por isso. Ai, mas eu orei bastante. Hoje eu não passei bem, passei mal. Não passei bem. Hoje choveu bastante aqui. Mas eu falei, não, eu tenho que ler a palavra de Deus. Espero que Deus abençoe seu lar. Que Deus abençoe sua vida. Tô até inchado aqui, ó. De tanta dor de cabeça que eu senti, gente. Dor nos olhos, dor na cabeça. Esse aqui, ó, era o que mais doía. Esse olho aqui. O que mais doía é esse olho. Vamos ler a palavra de Deus. Eu sei que a vida não é fácil para ninguém. Aconteceu uma coisa aqui ontem horrorosa, no domingo de manhã, aqui na minha cidade, onde um homem não aceitava que a ex-namorada tivesse um próximo namorado, né? Ela terminou com ele e começou a namorar com um rapaz em julho, mês passado, e ele acabou, o ex-namorado, assassinando ela com várias facadas. Uma mulher trabalhadeira, uma mulher honesta, uma mulher bonita, nova, com filhos. Infelizmente, os homens não estão aceitando mais as mulheres dizer não, né? É muito triste isso. Mas sempre foi assim, nós não sabíamos, né? Mas nós estamos aprendendo. Por isso que nós temos que ler a Bíblia para aprender mais de Deus, o que acontecia no passado, o que continua acontecendo hoje em dia. Então nós temos que aprender mais, cada vez mais. Estou com um negócio aqui, ó. Então, gente, hoje não me senti bem, me senti mal. Ontem eu não tive vontade de ler. Eu me lembrava de ler a Bíblia, mas aí eu dormia. Ontem choveu, domingo choveu o dia todo. Eu nem trabalhei, nem hoje, nem ontem. E nós vamos aqui em 1 Samuel, capítulo 25. Espero que você, se você está sentindo depressão, se você está sentindo sozinho, tem Deus, Deus é nosso melhor amigo, Deus é nossa família, Deus, nós podemos contar os nossos segredos para Deus que não conta para ninguém, os nossos desejos que nós temos, sabe aqueles desejos que você não pode contar para ninguém? Então você pode contar para Deus e pedir para tirar do seu coração, já que você não pode fazê-los. Então nós temos que se apegar em Deus. Nós pecamos como o povo de Israel pecava o tempo todo e pedia perdão, né? Então vamos ler 1 Samuel, capítulo 25, versículo 1. Depois de algum tempo, Samuel morreu. Todo mundo morre, né? Até o profeta Samuel morreu. E todo o povo de Israel se reuniu para lamentá-lo, chorar, enterrar Samuel perto da casa dele, num lugar chamado Ramá. Então Davi foi para o deserto, no lugar chamado Parã. Versículo 2. Em Maom havia um homem, Maom é um lugar, Maom é um lugar. Havia um homem que trabalhava em Carmelo, Carmelo já é outro lugar. Esse homem era muito rico, mais rico do que o pessoal, os advogados da Samarco. Tinha 3.000 ovelhas, tinha 1.000 cabras e estava tosqueando as suas ovelhas no lugar chamado Carmelo. Versículo 3. O homem se chamava Nabal, N-A-B-A-L, Nabal. E a esposa de Nabal chamava Abigail. Abigail. A esposa Abigail, ela era uma mulher sensata, era uma mulher bonita, igual você assim, bonita, igual você. Mas o marido dela, o marido de Abigail, que era muito rico, o marido de Abigail, o Nabal. O Nabal era muito rico, tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras. Era, né, versículo 3, ele chamava Nabal. A esposa dele era Abigail. A esposa Abigail era uma mulher sensata, igual você. Você é uma mulher sensata e bonita. Você é uma mulher linda, muito bonita, igual a Abigail. Mas o marido dela
Nabal era muito rude, rude. Sabe o que é um homem rude? Aquele homem que não fala eu te amo, aquele homem que não fala assim, você está bonita, você está linda, Abigail, você é uma mulher linda, você é uma mulher maravilhosa, Abigail, eu te amo, Abigail, você é a única mulher da minha vida, Abigail. Eu só tenho olhos para você, Abigail. Ele não era um homem rude. Sabe aquele homem que maltrata os funcionários, maltrata a mulher, maltrata as ovelhas? É um homem rude. E Nabal era um homem mau. É um homem mau. Ele era um homem mau, marido de Abigail. Versículo 4. No deserto, Davi, que foi ungido por Deus para ser rei, no lugar de Saul, ouviu dizer que Nabal, o marido da Abigail, aquela mulher sensata e linda igual você, estava tosqueando as ovelhas dele. E quantas ovelhas ele tinha? 3.000 ovelhas. Versículo 5. Portanto, Davi, que estava fugindo de Saul, o rei de Israel, enviou 10 homens dele, porque ele tinha 600 homens só, até Nabal. E lhes disse: subam a Carmelo. O lugar é um lugar, Carmelo é um lugar. Carmelo é um lugar. Subam a Carmelo, e quando encontrarem um homem rude, malvado, chamado Nabal, esposo de uma mulher linda, bonita, sensata, chamada Abigail, perguntem em nome de Davi como ele está. Versículo 6. Então digam a ele que o Senhor tem uma vida longa, Senhor rude. Senhor rude. Que o Senhor tem uma vida longa, Senhor Nabal. Versículo 6. Tá puxando o saco, não estava? Puxando o saco? Tá puxando o saco. Então, versículo 6. Então diga a Nabal que o Senhor Nabal tem uma vida longa, mesmo sendo rude, mesmo sendo malvado, e que tudo vá bem com o Senhor Nabal, com os da sua casa também, principalmente com essa esposa bonita e linda, Abigail, uma mulher sensata, e com tudo que o Senhor tem, essas 3.000 ovelhas e 1.000 cabras que o Senhor tem. Puxando o saco do Nabal, né? Versículo 7. Ouvi dizer que o senhor Nabal está tosqueando as suas 3.000 ovelhas. Quando os seus pastores estiverem conosco, não lhes fizemos nenhum mal. Os seus pastores, eles não deram falta de nada durante todo o tempo que estiveram no lugar onde nós estamos, que se chama Carmelo. Versículo 8. Pergunte, Davi mandou perguntar, os homens de Davi. Pergunte aos seus homens, em senhor Nabal, e eles vão confirmar para o senhor que nós nunca fizemos mal para eles, nós nunca pegamos nenhuma ovelhinha, nem uma cabrinha do senhor. Quer os meus homens achem favor aos seus olhos, pois viemos, senhor Nabal, numa ocasião alegre. Por favor, dê aos seus servos, nós que estamos aqui, da parte de Davi, e ao seu filho Davi, qualquer coisa que o Senhor puder, como se fosse assim, um pedinte mesmo. Versículo 9. Assim, os homens de Davi foram e falaram a Nabal, que era um homem rude e mau, todas as palavras que Davi mandou falar. Puxar o saco de Nabal, né, gente? Porque Deus sabia que Nabal era um homem rude e malvado, né? Quando terminaram os homens de Davi, versículo 10, de falar, o Nabal, que era um homem rude e mauzão, malvado, disse aos servos de Davi: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? O filho de Jessé era Davi. Hoje em dia há muitos servos que fogem dos seus senhores. Versículo 11. Por que eu, Nabal, deveria pegar o meu pão, a minha água e a carne dos animais que eu, Nabal, abati
para os meus tosquiadores e dá a homens que eu, Nabal, nem sei de onde vocês vieram. Versículo 12. Em vista disso, os homens de Davi voltaram e contaram a Davi tudo que Nabal, que era um homem rude e mau, tinha dito para eles. Versículo 13. Davi disse imediatamente aos seus homens: Nabal falou isso para vocês? Ponham todos a espada na cintura agora. Então todos os homens de Davi puseram a espada na cintura. E Davi também pôs a espada dele na cintura dele. E cerca de 400 homens foram com Davi, ao passo que 200 homens ficaram com a bagagem, porque Davi tinha 600 homens, que eram aqueles marginalizados. Versículo 14. Nesse meio tempo, um dos servos disse à esposa de Nabal, que era um homem rude e mau, Abigail, que era uma mulher muito bonita, igual você, e sensata igual você. Abigail, ela é esposa daquele homem rude, Nabal. E versículo 14, um dos servos de Nabal disse à esposa de Nabal, Abigail, não disse para o Nabal, disse para a esposa dele, porque já sabia. Eu vou conversar com meu patrão Nabal, que é rude e malvado, não vai acreditar em mim, ainda vai me dar um espanco, vai me dar sei lá, gente, sabe quando a pessoa maltrata o empregado? Nabal era desse tipo, que maltratava todo mundo. Maltratava até a Abigail, coitada. Então, o servo foi lá no versículo 14 e disse a Abigail, esposa de Nabal: Olha, senhora Abigail, eu não fui no marido da senhora, o nosso senhor Nabal, porque ele é muito rude, ele é muito malvado. Mas a senhora não, é uma mulher muito sensata e muito bonita, com todo respeito, Davi, ele é ungido de Deus, ele está fugindo de Saul, rei de Israel. 600 homens, assim, homens que têm problemas aí na justiça, se juntaram a Davi. Esses homens marginalizados, E Davi ficou bravo, enviou do deserto mensageiros para desejar o bem ao nosso senhor Nabal, seu marido. Mas Nabal, seu marido, os insultou quando os homens de Davi, ungido de Deus, que vai ser o próximo rei de Israel, insultou os homens dele. Porque o seu marido, sabe como é que é, Ele é muito difícil de conviver com ele. Ele é muito rude, muito mau. Versículo 15. Esses homens foram muito bons conosco, enquanto estávamos tosquiando as ovelhas, lá no lugar onde eles ficam, lá em Carmelo. Eles não roubaram nem uma ovelha, nem um cabrito. Eles não nos fizeram nenhum mal, e não demos falta de nada durante todo o tempo em que estivemos com eles lá no campo, lá em Carmelo. Versículo 16. Dia e noite, esses homens foram como uma muralha protetora em volta de nós, com as ovelhas da senhora e do senhor Nabal, senhora Abigail. Durante todo o tempo que estivemos com eles lá em Carmelo, pastoreando as ovelhas da senhora e do senhor Nabal, o rebanho todo, eles foram muito bons com a gente. Versículo 17. Agora, decida, senhora Abigail, o que vai fazer, porque isso com certeza resultará num desastre para o nosso senhor Nabal e todos os da sua casa, senhora Abigail, porque o senhor Nabal é um homem tão imprestável, que ninguém consegue falar com ele. O senhor Nabal, no versículo 17, o empregado diz para Abigail, esposa dele: Nossa, como que o seu marido é imprestável? Como que o seu marido é mau? Como o seu marido é rude? Ninguém consegue falar com o seu marido, não. Por isso que eu vim falar com a senhora, porque a sua mulher é uma mulher sensata. Versículo 18. Assim, Abigail, esposa de Nabal, pegou rapidamente 200 pães, 2 jarros grandes de vinho,
5 ovelhas, pegou água, pegou vinho, amor, pegou vinho, 2 jarros grandes de vinho, 5 ovelhas preparadas, já prontinhas para comer, 5 ceás de grãos torrados, 100 tortas de passas. Nossa, torta de passas deve ser gostoso, né? E 200 tortas de figos prensados, deve ser gostoso. E colocou tudo sobre os jumentos. Versículo 19. Então Abigail disse aos seus servos: vão, servos nossos, na minha frente. Eu seguirei, eu, Abigail. Não vou contar nada pro meu marido Nabal, aquele ignorante, aquele rude, aquele malvado. Não vou contar nada para ele. Vocês vão na minha frente, os servos. Vão levando esses mantimentos que eu vou atrás. Vão na minha frente e eu seguirei. Mas Abigail não disse nada a Nabal, seu marido. Ficou em segredo, porque tem marido que a gente não pode contar nada para ele não, gente. Tem esposo que, se você sabe que ele é ciumento possessivo, esconda dele tudo que você puder esconder. Então, não dê, igual essa mulher aí que foi assassinada aí ontem. Se ela tivesse escondido o namoro, talvez ela teria estado viva hoje. Tivesse escondido o namoro. Às vezes você fica postando na rede social aí, igual ela postou no Facebook que estava namorando, o camarada ficou enciumado, ficou sabendo, foi lá e matou ela. Gente, o que é bom a gente tem que esconder, a gente não pode ficar mostrando para os outros não. E olha como a Abigail era sensata. A Abigail ficou postando fotinha dela, indo levar as coisas para Davi. A Abigail postou aquela torta de figo prensado deliciosa que ela fez na internet? Não postou. Não postou para ninguém ver, para o marido dela não ver. Porque se Nabal, aquele ignorante, aquele rude, sem educação, ficasse sabendo que Abigail tinha feito torta de figo para Davi, para os servos de Davi, ele tinha ficado bravo, até matado ela. Então seja sensata. Pelo amor de Deus, se você sabe que seu marido é ciumento, seu namorado é ciumento, para de provocar. Se você tem um carro e não quer que ninguém tenha inveja dele, para de postar. Se você tem uma casa muito bonita, que você não quer que ninguém tenha inveja dela, para de postar também. Para de postar sua vida. Posta somente o que é necessário, frasezinha, sabe? Matinho. Se você tem um negócio, posta roupa. Agora, postar seus bens materiais, para quê? Para depois você virar e falar assim: ai, o povo tá com inveja de mim. Tá com inveja por quê? Se não soubesse o que você tinha, não tinha inveja. Não é verdade? Ou você é alecrim dourado. Você é alecrim dourado. Você, assim, é a pessoa muito, muito especial para todo mundo só ter atenção em você. Seja sensata. Versículo 18. Assim Abigail, esposa de Nabal, aquele homem rude, aquele homem malvado, pegou rapidamente 200 pães, 2 jarros grandes de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 ceás de grãos torrados, 100 tortas de passas, e ela não postou nada disso na internet, e colocou tudo sobre os jumentos. Versículo 19. Então Abigail disse aos seus servos: vão, meus servos, na minha frente, e eu seguirei. Mas Abigail, que era muito sensata, não disse nada ao seu marido Nabal, porque ela sabia que ele ia brigar e não ia deixá-la levar. Versículo 20. Enquanto Abigail descia no jumento por um caminho escondido pela montanha, ela foi até escondido, gente. Tem coisas que nós temos que, igual aquela menina, se ela tava namorando escondido, sem ninguém saber, sem postar no Facebook, o homem tinha matado ela. Até ele descobrir, talvez até tinha esquecido ela já. Encontrou Davi e os homens de Davi, que vinham na direção de Nabal, para matar Nabal e toda a família de Nabal. Até Abigail ia ser morta, coitada. Uma mulher bonita e sensata. Versículo 21. Davi tinha dito: não adiantou nada proteger no deserto tudo que pertence a esse homem tal de Nabal.
Não sumiu nada que pertencesse a esse tal de Nabal. E ainda assim, Nabal me paga o bem com o mal? Não gostei disso. O Nabal está me pagando o bem com o mal? Davi não gostou. Versículo 22. E, presta atenção, Davi, ungido rei, ungido por Deus, tinha o poder de Deus sobre ele, que Deus dava. Ele ia ser o próximo rei, no lugar de Saul. Ele falou, eu fiz o bem para Nabal, e quando eu precisei dele, ele não estendeu a mão para mim, eu vou matar ele, vou matar a família dele todinha. Gente, foi Davi que falou, ungido de Deus, pode procurar na sua Bíblia, no quê? No versículo 20, 21, 22. Ia matar todo mundo se não fosse Abigail, esposa bonita e sensata que Nabal tinha. Por isso que é bom você arrumar uma esposa bonita e sensata. Sensata é melhor do que bonita. Então, Davi não aceitou. Poxa vida, eu fiz o bem para Nabal, ele está fazendo mal para mim, não aceito não, vou matar todo mundo da casa dele. Com a permissão de Deus, tá, gente? Versículo 22. Que Deus faça o mesmo e até pior aos inimigos de Davi. Se até o amanhecer eu, Davi, deixar vivo um único homem que pertence a Nabal. Versículo 23. Quando Abigail, esposa de Nabal, viu Davi, ela desceu depressa do jumento e se lançou diante de Davi, se ajoelhando, prostrando-se com o rosto por terra. Versículo 24. Abigail, prostrada aos pés de Davi, disse, que a culpa de Nabal, meu marido, recaia sobre mim, senhor Davi. Deixe a sua serva Abigail falar e escute as palavras da sua serva Abigail, esposa de Nabal. Versículo 25. Por favor, senhor Davi, meu senhor, não dê atenção a esse homem que eu tenho dentro de casa, que é um homem imprestável, um homem rude, um homem mau, Nabal. Pois ele faz jus ao nome dele, Nabal. O nome dele é Nabal. E ele é um homem insensato. Mas eu sou Abigail, esposa dela, eu sou dele, eu sou a sua serva, Davi. Eu não vi os homens que o Senhor enviou lá na nossa casa. Eu não vi, se eu tivesse visto, eu tinha dado tudo para eles. Infelizmente eu não vi. Versículo 26. E agora, meu senhor Davi, tão certo como Jeová, Javé, Deus dos Exércitos, Pai de Jesus vive, e como o Senhor vive, foi Jeová, Javé, Deus dos Exércitos, que o impediu de incorrer em culpa de sangue e de fazer justiça com as suas próprias mãos, Davi. Que os seus inimigos, que é o meu marido Nabal, a nossa família, que o acompanham este presente, que está aqui comigo, essas tortas de figo, que a sua serva trouxe ao Senhor Davi. Versículo 28. Por favor, Senhor Davi, perdoe a transgressão da sua serva Abigail. Ela pegou toda a culpa do marido dela e colocou nela mesma. Pois Jeová, Javé, Deus dos Exércitos, Pai de Jesus, certamente estabelecerá para o meu Senhor uma casa permanente, pois o meu Senhor está travando as guerras de Jeová, de Javé, de Deus dos Exércitos, e não se achou nada de mal no meu Senhor durante todos os seus dias. Versículo 29. Quando alguém o perseguir, Davi, quando alguém o perseguir e tentar tirar a sua vida, a vida do meu Senhor estará bem guardada na bolsa da vida, junto a Jeová, Javé dos Exércitos, seu Deus, o Deus de Israel. Mas a vida dos seus inimigos ele lançará para longe, como pedras atiradas de uma funda. Versículo 30. E quando Jeová, Javé dos Exércitos, Pai de Jesus, tiver feito ao meu Senhor Davi todas as coisas boas que prometeu, e o designar como líder do povo de Israel, rei. Versículo 31. O Senhor Davi
não terá nenhum remorso, nem arrependimento no coração por ter derramado sangue sem motivo ou por ter feito justiça com as suas próprias mãos, matando toda a minha família. Quando Jeová, Javé dos exércitos, Pai de Jesus, fizera o bem ao meu senhor Davi, lembre-se de sua serva Abigail. Versículo 32. Então Davi disse a Abigail: Louvado seja Jeová, Javé dos exércitos, o Deus de Israel, que a enviou Abigail neste dia ao meu encontro. Versículo 33. Bendita seja a sua sensatez, Abigail, que você seja abençoada por me impedir a mim, Davi, neste dia de incorrer em culpa de sangue, matar todo mundo da sua família e de fazer justiça com as minhas próprias mãos. Versículo 34. Caso contrário, tão certo como vive Jeová, Javé Deus dos exércitos, o Deus de Israel, que me impediu a mim, Davi, de lhe fazer mal a Abigail e a sua família. Se você, Abigail, não tivesse vindo depressa ao meu encontro de Davi, amanhã cedo não teria restado nenhum único homem que pertence à sua família, a Nabal, e nenhum servo dele. Porque o seu marido, eu vou te contar, tá? Ô marido ruim que se arrumou, hein, menina? Que marido imprestável que se arrumou, Davi falou para ela. Versículo 35. Assim, Davi aceitou o que Abigail tinha trazido e ele disse a Abigail: Vá em paz, Abigail, para a sua casa. Eu ouvi o que você disse, Abigail, e vou atender ao seu pedido. Versículo 36. Mais tarde, quando Abigail voltou ao seu marido Nabal estava se banqueteando como um rei em sua casa. Estava lá sentado, comendo o bom do melhor, enquanto a mulher dele, Abigail, estava resolvendo os problemas dele, porque senão no outro dia de manhã estava todo mundo morto. Ele não sabia de nada. A mulher já tinha que resolver os problemas da casa naquela época. Você está achando que é só hoje, minha querida? Não. Abigail teve que resolver todos os problemas de morte da casa dela. E hoje nós temos que continuar resolvendo os problemas da nossa casa. Se você for uma mulher sensata igual a Abigail, né? Não precisa ser bonita igual ela, não. Nabal estava alegre e completamente bêbado. Nabal decidiu beber naquele dia, igual eu. Tem hora que eu decido beber. Abigail não disse nada ao seu marido Nabal até na manhã seguinte. Versículo 37. De manhã cedinho, quando Nabal, seu marido rude e malvado, estava sóbrio da bebedeira que ele deu, a sua esposa Abigail, sensata e bonita, lhe contou tudo o que aconteceu. Então o coração de Nabal ficou como de um morto, e ele ficou paralisado como uma pedra quando Abigail, sua esposa, bonita e sensata, contou tudo para ele. Versículo 38. Cerca de 10 dias depois, Jeová, Javé dos exércitos, entregou Nabal à morte. Deus matou Nabal, aquele homem malvado, rude, insensato. Versículo 39. Quando Davi ficou sabendo que Nabal, seu inimigo, tinha morrido, Davi disse: Louvado seja Jeová, Javé, Deus exércitos, Pai de Jesus, que defendeu a causa do seu servo Davi. Pensou se Deus matasse todos os nossos inimigos? Que felicidade, né? Nós íamos louvar a Deus por isso também, né? Versículo 39. Quando Davi ficou sabendo que Nabal tinha morrido, que Deus que matou Nabal, Davi disse: Louvado seja Jeová, Javé dos exércitos, que defendeu a minha causa, a causa de Davi, e me livrou da humilhação que Nabal, meu inimigo, aquele homem rude, malvado, ruim, insensato, trouxe sobre mim, e que impediu seu servo Davi de fazer o mal.
Jeová, Javé dos exércitos, fez a maldade de Nabal recair sobre a sua própria cabeça. Então, se você está achando que os seus inimigos que faz maldade contra você, mas você tem que ser uma pessoa boa. Você não pode... Santo não é, porque Davi não era santo. Davi mentia, Davi queria matar as pessoas, mas Deus pode fazer sim com que, se você for fiel a Deus, Ele pode fazer com que os seus inimigos morram. Então, Davi mandou uma mensagem propondo à esposa de Nabal, a viúva, a Abigail, que era bonita e sensata, que ela se tornasse esposa de Davi. Olha que bênção, hein? Olha, Davi estava de olho na mulher de Nabal. Versículo 40. Quando os servos de Davi chegaram a viúva de Nabal, Abigail, bonita e sensata, lá em Carmelo, disseram-lhe: Ó senhora Abigail, bonita e sensata, Davi nos mandou buscá-la para que você se torne esposa dele. Versículo 41. Abigail se curvou-se, prostrou-se, ajoelhou imediatamente, com o rosto por terra e disse: Sua escrava está disposta a se tornar uma serva para lavar os pés dos servos do meu senhor, Jeová, Javé dos exércitos. Não, para lavar os pés de Davi. Versículo 42. Então Abigail, que era viúva de Nabal, aquele homem rude, aquele homem insensato, aquele homem malvado que morreu, que Deus matou ele. Abigail, a viúva dele, se aprontou depressa, gostou de Davi, hein? Montou um jumento e, acompanhada por 5 criadas, foi com os mensageiros de Davi e se tornou esposa de Davi. Versículo 43. Davi também tinha se casado com Ainoã de Jezreel, e as 2 mulheres se tornaram suas esposas. Davi já tinha 2 esposas nesse momento. Versículo 44. Mas Saul, o rei de Israel, tinha dado sua filha Mical, lembra? Mical foi a primeira esposa de Davi, a Palti, filho de Laís, que era de Galim. Mical, esposa de Davi, ele deu para outro homem? Que isso, meu Deus do céu?